Então, boa tarde a todos e todas. Para mim é um prazer apresentar a seguinte palestra, tá? De uma colega e amiga, a professora Camila Silva Andrade. A professora Camila possui graduação em matemática e mestrado pela Universidade Federal de Goiás. Ela fez doutorado na Universidade Estadual de Campinas e agora é professora adjunta no Instituto de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Goiás. A professora Camila atua principalmente na parte de sistemas dinâmicos, com ênfase em sistemas descontínuos. Então, na palestra de hoje, a professora Camila vai falar sobre uma conexão do tipo homoclínica através de uma singularidade do tipo cúspide regular. Então, professora, seja bem-vinda e pode ficar à vontade, tá? Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí o convite para apresentar essa palestra, agradecer pessoalmente ao Oscar aí, que é um grande amigo, tanto no trabalho, né, como na vida pessoal. Então, para mim é um prazer muito grande e é uma satisfação estar retornando a Viçosa. Eu já tive o prazer de conhecer o campus tão lindo que é o campus aí de Viçosa, na minha época de estudante, participei de algum evento que acho que foi o Encontro Mineiro de Equações Diferenciais, que ocorreu aí na Universidade de Viçosa. Então, foi muito bacana essa experiência e é um prazer estar de volta, né, à universidade agora para apresentar um pouquinho do que eu tenho trabalhado aí na minha pesquisa, tá? Já iniciando, eu queria pedir desculpa para quem já tem um conhecimento um pouco mais avançado de equações diferenciais, mas eu quis fazer uma palestra um pouco mais democrática, então eu vou começar lá do zero, explicar alguns conceitos aí que vão ser necessários para o entendimento né, do que é esse nome estranho que está aqui no título dessa palestra, tá? Então, já vou agradecer também, né, aos meus colaboradores aí, que é o professor Otávio, está dando um mini curso aí para vocês, professor aqui também da UFG, e o professor Douglas, que é um professor lá da Unicamp. Bom, então, peraí que eu tenho... Deixa eu voltar aqui para a minha apresentação. Bom, então, o principal objetivo desse trabalho, né, quando a gente fala ali de estudar uma conexão do tipo homoclínica, passando por um tipo de cúspide regular, basicamente uma conexão, tá, para a gente aqui, vai ser uma união de curvinhas com certos pontinhos, tá? São curvinhas que estão sendo unidas a pontinhos, a gente já vai entender o que são essas curvinhas e esses pontinhos, e a gente quer entender de um sistema aqui de equações diferenciais que admite uma curvinha e os pontinhos desses aqui como soluções, o que acontece com essas estruturas quando a gente faz uma pequena perturbação no sistema que admite essa estrutura como solução, tá? Como uma união de soluções aqui. Então, para a gente, esse tipo de estrutura a gente vai chamar de policiclo, esses pontinhos logo a gente vai entender como eles funcionam, e nesse trabalho específico, né, a gente vai querer que esses pontinhos sejam todos do tipo singularidades tangenciais, ou seja, são pontinhos que estão fazendo o papel de uma tangência em alguma coisa, né? Já vamos deixar esses termos técnicos um pouquinho mais claros. Então, a gente quer entender o que acontece quando a gente perturba um sistema que admite uma estrutura dessa, como união de soluções aí, e se a gente perceber que esse sistema ele pode ser bagunçado, se eu fizer só uma pequena modificação nele, como que essa bagunça acontece, né? Essa bagunça aí desse sistema é o que a gente vai chamar de diagrama de bifurcação. Ou seja, são todos os comportamentos que a gente pode obter quando a gente destrói uma estrutura dessa aqui. Então, esse é o nosso objetivo principal, tá? Então, só para estabelecer nomenclaturas aí, não deixar ninguém o mínimo de perdido aí durante a palestra, tá? Só vamos relembrar alguns nomezinhos que eu acredito que a maioria de vocês já conhece, tá? Eu vou chamar de X, né, uma aplicação definida de um aberto do RN, um conjunto aqui contido no RN, no próprio RN, um campo de vetores, tá? Então, isso é uma aplicação que sai do RN, vai no RN, em geral a gente vai considerar aqui o abertinho, tá? Bom, geometricamente, a gente vai interpretar isso como, né? Eu vou interpretar os pontos que estão saindo aqui do domínio como pontos, e quando eu chegar lá no RN, eu vou olhar essa imagem, que também é um elemento do RN,
como vetor definido por esse ponto. Então, se esse ponto aqui é o x de P, aqui estava o P, fiz essa aplicação, ele me retornou um x de P aqui. Então, o x de P aqui a gente vai estar enxergando como esse vetor que sai da origem e liga no ponto P. Mas mais ainda, quando a gente chama isso aqui de campo de vetores e a gente está interessado nessa propriedade vetorial aqui, a gente vai fazer o seguinte, eu vou pegar esse vetor e vou imaginar que o meu sistema de coordenadas estava aqui em cima do ponto P. Então, vou pegar esse vetor e vou trasladar ele para cá. Tá? Então, a gente vai olhar o x de P aqui, em cima do pontinho P. Tá? Então, quando a gente faz isso, essa interpretação geométrica para todos os pontos aqui do aberto U, a gente vai ter um monte de pontinhos associados a um monte de vetores, né? Pode ser que tenha um pontinho que o vetor associado seja zero, não tem problema, né? Tem um pontinho, um monte de vetores, isso aí a gente chama, né? É o que a gente olha geometricamente no formato de um campo de vetores, tá? Então, vocês já viram isso, e vocês veem muito isso aí, quem gosta de assistir a parte lá do tempo, no jornal, vê um monte de campos de vetorizinhos lá, quando as pessoas estão explicando sobre as partes climáticas lá, né? Tenho aqui alguns exemplos de campos vetores no plano, né? Eu tenho aqui, cada pontinho está associado a um vetor, tá? Bom, então a gente pode observar aqui que esses vetorizinhos aqui, né, desse campo, eles estão fazendo umas curvinhas aqui. Eles estão fazendo umas dancinhas aqui. E o que a gente quer entender é como que essas dancinhas acontecem, tá? Para entender isso, a gente vai associar ao campo de vetores X, né? Aqui agora eu vou supor, já que o U é um aberto, eu vou associar ele a uma equação diferencial, a um sistema de equação diferencial, de equações diferenciais, tá? Da forma x ponto igual a x de x, que significa que em cada ponto, né, eu estou associando aqui o x com uma derivada, que a gente está pensando aqui, a derivada em relação à variável t, tá? Que vai ser a nossa variável, que na maioria das vezes aqui a gente vai chamar de tempo, tá? Variável temporal. Então, o que está acontecendo aqui, né? Eu estou pegando o campo de vetores e estou falando que ele está definindo, isso aqui é um sistema, né? O x é um elemento do Rn. Então, aqui a gente tem um x1, né? Um x2, né? Esse x ponto aí é um vetorzinho que tem n coordenadas, né? Como estou olhando a derivada, cada ponto é a derivada. O pontinho significa a derivada em relação a t. E aí, se aqui eu tenho uma equação diferencial, a gente pode pensar em o que seria a solução, uma solução dessa equação diferencial. Então, se eu pegar um x0 que está lá em U, tá? Uma solução dessa equação diferencial que passa por x0, tá? Vai ser uma curva, né, definida de um intervalo da reta em U, que satisfaz a condição de que, para algum tzinho aqui o x de t é o x0, então essa curva passa por o x0, né? E quando eu calculo a derivada em relação a esse parâmetro t, isso vai dar o próprio campo x avaliado no x de t. Ou seja, ela satisfaz essa equação aqui, né? Então, essa curvinha aqui é uma curva solução dessa equação que passa por esse pontinho x0, né? Satisfazendo essa condição. Se eu fixar o t0 e o x0, eu digo que essa é a curva, a solução desse sistema satisfazendo essa condição inicial aqui, tá? Bom, e aí, se esse campo X ele é suficientemente regular, tá? Nesse trabalho a gente vai considerar a gente está considerando o campo suave, então ele é pelo menos diferenciável, tá? Então se ele é suficientemente regular, de um modo geral, na teoria, a gente pode considerar ele com uma regularidade bem baixa, tá? Se for Lipschitz ou localmente Lipschitz, tem condições que a gente consegue garantir a existência e unicidade de soluções desse tipo de equação quando a gente fixa uma condição inicial, tá? Então, se esse campo ele for suficientemente regular, dado uma condição inicial, eu sei que as soluções desse campo que satisfazem o que passa por essa condição inicial, ela vai ser única, tá? E essa curva aí, que é a única solução passando por esse ponto, tá? A gente vai chamar de trajetória, tá? A trajetória desse sistema, ou a trajetória do campo, ou a trajetória do sistema, tá? Como a gente confunde aqui a notação de sistema, porque é um sistema de equações diferenciais, com a de campo vetorial, porque a gente está identificando as duas coisas, tá? Então, eu vou chamar de trajetória do sistema ou trajetória do campo aqui, associada a esse campo, tá? Então, essa trajetória de 1 aqui através do x0, ela é definida como sendo o traço, né, o desenhozinho aqui
A gente vai definir geometricamente, né? Mas é o traço gráfico dessa curva aqui, tá? Bom, então se a gente olha lá para aqueles campos bagunçadinhos que eu tinha mostrado anteriormente, tá? Esse próximo desenho aqui mostra para a gente uma ideia de como seriam as curvas soluções daquele sistema. E aí, quando a gente olha para essas curvas soluções desse sistema, a gente pode ver que elas estão, de fato, fazendo dancinhas aqui, né? Estão mudando de direção, umas mudam para um lado, outras mudam para o outro. E tem uns pedacinhos aqui que parece que estão meio bagunçados, né? Por exemplo, nesse pedacinho aqui, eu tenho trajetórias próximas que estão se aproximando aqui, depois escapam, se aproximam, depois escapam. Desse outro pedacinho aqui, parece que está todo mundo se aproximando. Ou desse outro pedacinho aqui, está todo mundo se afastando. Então, a gente tem que entender, desse aqui também está todo mundo passando perto e fugindo, né? Então, um dos objetivos aí da teoria de equações diferenciais ordinárias é entender aí o comportamento dessas regiões bagunçadinhas aqui. Se a gente não está perto de uma região dessas bagunçadas, por exemplo, se eu fizer uma caixinha bem aqui, ó, todo mundo está passando por essa caixinha, entra e sai, entra e sai, entra e sai, todo mundo aqui tem um comportamento parecido. Tá? Então, essa região aqui é uma região onde a gente não tem nenhuma das coisas que a gente vai chamar de singularidade. É uma região onde esse campo é totalmente regular, então eu sei que as trajetórias que estão próximas aqui, todas vão ser bem parecidinhas, não tem nenhuma surpresa. A surpresa vai ser quando eu pegar uma caixinha que contém um ponto desse, né? Uma região, ou uma regiãozinha dessa, né? Que pode ser bagunçado, tá? O mesmo acontece para os outros aqui, né? A gente tem, esse aqui é bastante bagunçado, e esse aqui não é tanto, mas também tem umas regiões aqui onde as coisas estão, não estão todas parecidas, né? Tem umas coisas aqui que a gente precisa entender melhor. Então, esse é um dos objetivos aí de quando a gente estuda teoria qualitativa de equações diferenciais, é entender esses objetos, tá? Que aqui eu vou chamar de trajetórias ou pontos especiais, tá? Bom, então a gente vai ter um tipo aqui de trajetória especial, tá? Só estou chamando de nomes mais acessíveis aqui, mas todos eles têm nomes técnicos, tá? Se eu tiver um ponto x0, onde o campo vetorial x que a gente está analisando, ele se anula nesse ponto, então quer dizer que eu tenho um pontinho onde o vetor tangente que eu estou olhando, ele se anula, tá? Então, a trajetória através desse ponto vai ser ele mesmo. Tá? Ele mesmo é uma solução do sistema, então a gente tem uma trajetória que se reduz a um ponto, que a gente vai chamar de ponto de equilíbrio do sistema. Tá? Ou um ponto crítico, ou um ponto singular, todas essas nomenclaturas vão funcionar aqui para o nosso caso. Tem outro tipo de trajetória especial que a gente vai considerar aqui, que são as trajetórias que são periódicas, tá? Ou seja, eu tenho uma curvinha lá, que é uma curva de solução daquele sistema, que ela é fechada, né? Ficou bem ruim aqui meu desenho, mas vocês perdoam aí. Bom, que é uma curva fechada, tá? Isso aqui vai ser uma trajetória, se ela não tem pontos de equilíbrio aqui, né? Se não tem pontinhos aqui no meio, ela é só uma trajetória fechada. Eu vou chamar isso de trajetória periódica ou de um ciclo, tá? Bom, agora, se eu conseguir, né, encontrar uma vizinhança dessa tal trajetória fechada, né? O que é uma vizinhança de um ciclo aqui? Vai ser tipo um anelzinho que contém esse ciclo. Se nessa vizinhança que eu escolhi, ela é a única trajetória fechada, né? Se eu conseguir uma vizinhança pequenininha dela aqui, onde ela é a única trajetória fechada nessa vizinhança, então eu vou chamar essa trajetória fechada de ciclo limite. Tá? E esse é um dos objetos aí que são de principal estudo aí na teoria qualitativa das equações diferenciais, né? A busca por objetos desses, que são os que a gente chama de ciclo limite, tá? Contar, verificar se sistemas admitem ciclos limites, ou o número máximo de ciclos limites que um tal sistema pode aparecer, são problemas bem comuns nessa área. Bom, então, por fim, aqui, né, desses nomezinhos que a gente vai precisar nesse contexto, a gente ainda tem algumas trajetórias que são conexões. Como assim conexões, tá? Vou pensar que eu tenho um ponto de equilíbrio P e que eu tenho uma outra curva, que é uma trajetória do sistema, que se comporta dessa forma. Aqui eu tenho P, vou colocar uma setinha, né? O campo de vetores, ele define um sentido que a gente caminha sobre essas curvas, tá?
Então, eu posso ter uma trajetória que está conectando entre aspas, né, o P com o P. Por que conectando entre aspas? Porque a gente já viu que, né, a gente está considerando campos suaves e as soluções vão ser únicas. Se o P é um ponto de equilíbrio, ele sozinho é uma solução, nenhuma outra solução pode passar pelo P. Então, essa solução aqui, que eu vou dizer que ela é uma trajetória desse campo aí, né, passando, sei lá, por um pontinho Q aqui, né, essa trajetória aqui, que está ligando o P no P, ela satisfaz a condição de que quando o P cresce, eu estou me aproximando, quando o T cresce, tá? O P, ele é o limite de quando eu faço o T crescer aqui, né? Então, quando o T vai... Opa, gente, está passando um carro de anúncio bem aqui na minha rua, vocês perdoem. Se tiver muito ruim para escutar, vocês me param. Então, quando o T cresce, essa trajetória está caminhando aqui, se aproximando de P, tá? Então, P é o limite aí dessa trajetória, quando o T vai para infinito, e mesmo se eu fizer o tempo passado aqui, tá? Quando o T tende a menos infinito, também isso acontece. Quando a gente tem esse tipo de conexão, eu vou chamar isso de uma conexão homoclínica, tá? Ela é uma trajetória que conecta esse ponto nele mesmo, tá? Em tempo infinito aqui, nesse caso de sistemas suaves, tá? E se eu tiver uma coisa parecida, mas agora uma trajetória conectando dois pontos de equilíbrio distintos, tá? Então, tem uma trajetória aqui conectando dois pontos de equilíbrio distintos, eu vou chamar isso de conexão heteroclínica. Bom, então eram esses nomezinhos aqui básicos que a gente precisava entender do que se tratam para passar para a parte de sistemas descontínuos ou sistemas, no caso aqui eu estou chamando de sistemas suaves por partes. Então, para estabelecer a notação aqui, eu vou considerar um conjunto M, que é um conjunto aberto, limitado e conexo aqui do espaço R2, e vou considerar uma função H, que está definida de M em R. Tá? Então, essa H é uma função suave, então ela é derivável, e zero é um valor regular de H. Significa que, se eu pegar qualquer valorzinho na imagem inversa de H, o gradiente de H nesse valor vai ser não nulo, tá? Então, se o zero é um valor regular dessa função, né, um resultado lá de geometria diferencial, que a imagem inversa do zero vai ser uma curva diferenciável aqui, uma curvinha. Vou pensar que essa curva é a gama aqui. Poderia ser uma curva fechada aqui também, tá? No nosso caso aqui, a gente não vai pensar como uma curva fechada. Pensa que ela é uma curvinha assim. Então, esse aqui é o sigma. Deixa eu escrever ele melhorzinho aqui, e esse grandão é o M. Então essa sigma, que é a imagem inversa desse valor regular aqui, dessa função, ela vai dividir nosso conjunto M em duas partes. Um que eu vou chamar de sigma mais, que é onde essa função H ela é positiva, e uma região que eu vou chamar de sigma menos, que é onde essa H ela é negativa, né? Menos H maior que zero, quer dizer que H é menor que zero, certo? E aqui tem um sigma. E aí, o que a gente vai fazer, né? Só por questão de notação aqui, eu vou denotar por QR o conjunto de todos os campos de vetores que forem de classe CR em M, tá? No conjunto M todo. Bom, o que significa ser de classe R, né? Significa que ele é derivável, né? Até a ordem R, e todas as derivadas são contínuas, né? Então, a gente tem uma regularidade boa aqui desse campo. E aí, eu vou pegar o seguinte, vou pegar e vou pensar que aqui em cima eu tenho um campo trabalhando, e aqui embaixo eu tenho outro campo trabalhando. E agora a gente quer entender, né, esse campo ele não vai ser mais suave em M, mas ele é suave por partes. Ele é suave nessa parte, ele é suave nessa parte, e o nosso problema está em entender esse campo nessa parte aqui, que é a parte sigma. Tá? Bom, então a gente vai denotar por ômega R, o conjunto de todos os campos vetoriais que eu vou definir da seguinte forma, tá? O Z de P é esse F de P mais o sinal da função H, que é a função que define a curva sigma, mais essa G de P, onde F de P é a média, né? Meio de X mais Y de P, e G de P é meio de X de P menos Y de P, tá? Dois campos vetoriais suaves em M. Tá? O que acontece? Quando H é maior que zero, ou seja, quando a gente está lá em sigma mais, que é a parte que eu defini aqui de cima, né? Sigma mais aqui é sigma menos.
Então, a função h, que é a função sinal, né? Se a função é positiva, a função sinal vai valer 1. Então, se isso aqui vai ficar f de p mais g de p, quando a gente fizer a soma, vai sobrar só o x de p. Então, esse campus Z, ele coincide com x nessa parte. Se a função é negativa, essa função sinal vai ser menos 1, então vai coincidir com y nessa parte aqui. E aí, essa função sinal que a gente considera aqui é a função sinal que é multivaluada quando a gente tem esse argumento aqui sendo zero, tá? Então, em cima de sigma, eu tenho várias possibilidades para o Z. Então, a gente já vai entender o que acontece, como a gente vai entender a dinâmica desse campo vetorial aqui em cima de sigma. Tá? E são esses campos aqui que a gente vai chamar de campos vetoriais suaves por partes. Tá? Aqui. Bom, então, a gente está nesse contexto, no nosso caso, no plano, né? Todos eles são, tudo aqui está no R2. Bom, então, para entender melhor a dinâmica em cima dessa curva sigma, eu vou separar ela em algumas regiões, tá? Algumas regiões aqui, a gente vai separar ela em 3 regiões que são abertas aqui, tá? Uma região que eu vou chamar de costurante, tá? Uma região que eu vou chamar de deslize estável e a outra que eu vou chamar de deslize instável. Todas essas regiões são definidas a partir de um certo número aqui que envolve os campos X e o campo Y, tá? Todas elas. Já vou explicar quem são esses números para a gente entender essas regiões, tá? Aqui, essa notação XH de P, tá? Ela é uma derivada, tá? É a derivada de Lie, tá? Da funçãozinha H na direção do campo X. E ela nada mais é do que calcular o produto interno do campo X com o gradiente da função H. Tá? Então, deixa eu só fazer um desenhozinho aqui, para ficar mais claro. Vamos pensar que aqui é a nossa curva sigma, tá? E aí, eu vou pegar aqui o gradiente. A curva sigma, ela é a imagem inversa do valor regular de H, tá? Ou seja, ela é a curva de nível zero dessa função H. Se ela é uma curva de nível de uma função, eu sei que o gradiente, né? E o zero é um valor regular, significa que em todo ponto o gradiente é não nulo, né? Dessa função. Isso a gente já tinha falado. Então, o vetor gradiente dessa função, ele é ortogonal a essa curva, se a gente faz essa projeção aqui. Tá? Então, eu sei que essa direção do gradiente sempre vai ser ortogonal à curva. Então, se eu pegar aqui um campo X e eu pensar que no P aqui eu tenho o vetorzinho X de P, então, como a gente está trabalhando com vetores, a gente sabe que esse ângulo entre esses dois vetores aqui, o cosseno desse ângulo, é o produto interno entre o x de P, o gradiente de H de P, dividido pela norma desses dois vetores, né? Mas o que importa aqui é que o sinal do cosseno, o sinal desse cosseno aqui, ele é dado pelo sinal desse produto interno, que é o que a gente tem aqui, tá? E aí eu sei o seguinte, deixa eu passar uma retinha aqui, de outra cor. Se eu tiver aqui algum vetor nessa região aqui superior, né, acima dessa reta que é a tangente a sigma por esse ponto P, o ângulo entre esse vetor e o gradiente, ele vai ser menor do que π sobre 2, né? E aí, então, o cosseno vai ser positivo. Se ele estiver para baixo, o ângulo entre esses vetores vai ser maior que π sobre 2, o cosseno vai ser negativo. Então, a gente sabe. Tem uma coisa que eu não falei, né? Além disso, né, o gradiente da... Deixa eu trocar a ferramenta aqui. O gradiente da H sempre vai estar apontando para sigma mais, que é a região de maior crescimento da função, tá? Então, eu sei que se o sinal desse XH que a gente definiu aqui for positivo, eu sei que o campo está apontando para essa região sigma mais. Se for negativo, eu sei que o campo está apontando para a região sigma menos. E com isso, a gente vai conseguir entender essas regiões da seguinte forma. A região costurante, ela é a região onde o X e o Y estão apontando para a mesma direção. Ou os dois estão apontando para cima, aqui, que seria o nosso sigma mais, ou os dois estão apontando para baixo. Tá? A região de deslize estável vai ser a região onde os dois campos eles estão apontando aqui, se aproximando de sigma. O X está apontando para baixo, o Y está apontando para cima. Então, os dois estão apontando no mesmo sentido em relação a sigma, se aproximando de sigma. E o deslize instável vai ser quando os dois estão se afastando de sigma, tá? E a gente vai chamar
de região de deslize é a união dessas duas aqui, tá? Para a gente vai ser tudo deslize, tá? Eu tenho um estável e tenho um estável. A gente não vai fazer diferenciação aqui, a menos que seja necessário. Bom, então, separadas essas regiões, né, quando eu olho para essas combinações do XH e do YH, eu estou vendo todas as possibilidades onde o XH e o YH são diferentes de zero, tá? Ou os dois têm o mesmo sinal, ou têm sinais opostos. Faltou a gente analisar quando é que isso aqui é zero, tá? E aí, quando esse produtinho é zero, a gente vai ver daqui a pouco quais situações que podem acontecer, que são os nossos pontos especiais, né? Mas, dado essas considerações, como a gente vai definir trajetórias agora nesse novo mundo, né? Bom, eu vou pensar em trajetórias agora de forma local, olhando pertinho do ponto. Se eu tenho um ponto que está lá em sigma mais, eu sei que tem uma bolotinha aqui que rodeia ele, que está toda lá em sigma mais, né? Está para cima de sigma. Então, aqui nessa bolinha, eu tenho um campo suave e eu sei que vou ter uma única solução passando por esse ponto. Então, a solução que a gente está interessado, a trajetória que a gente está interessado é essa própria trajetória. O mesmo se eu tiver um campo lá em sigma menos, tá? Aqui é o sigma mais, aqui é o sigma menos, certo? E aí, o problema nosso é definir trajetória em cima de sigma. Nessa região pontilhada, tá? O que eu vou estar interpretando aqui como região de costura, eu tenho que os dois campos estão no mesmo sentido. Então, se eu pegar um pontinho aqui em cima de sigma numa região de costura, eu sei que, por exemplo, o campo X está se aproximando, o campo Y está se afastando. Então, se eu olhar só para esse ponto aqui e olhar só para a trajetória associada a ele lá do campo X, essa trajetória estaria continuando para cá, mas a gente não está considerando essa partezinha aqui, porque o X só está definido lá em cima. Então, a gente vai considerar essa trajetória até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu sei que também tem uma trajetória aqui do campo Y que está passando por esse ponto. E eu vou continuar pela trajetória do Y. Então, a gente vai fazer concatenação de trajetórias nessa região. Tanto se tiverem os dois nesse sentido, ou se tiver assim, né? Poderia estar assim também, né? Os dois se afastando, certo? Vocês vão ver que eu sou muito ruim para desenhar, mas tudo bem. A gente vai sobreviver a isso. E aí, essa região onde que não está pontilhada aqui, eu estou denotando como uma região de deslize, tá? Daqui a pouco a gente vai ver por que dessas setinhas que eu coloquei aqui. Mas vamos pensar que esse deslize é um deslize estável. Para o deslize instável vai ser uma coisa bem similar. Então, se o campo Y está se aproximando aqui, quer dizer que o vetor tangente a essa curva está para cá. Esse cara aqui é o Y desse pontinho P, tá? E esse carinha que está para cá é o X do P. Tá? Esse aqui é o vetor tangente a essa curvinha aqui. Então, eu vou olhar para a combinação convexa desses dois vetores, e eu sei que na combinação convexa desses dois vetores vai ter um único carinha, que é esse que eu desenhei de roxo, que é tangente a sigma, né? Sigma é essa retinha, essa curvinha azul, nesse ponto aqui, P. E esse vetorzinho aqui, a gente vai, essa região de deslize, a gente vai definir um novo campo de vetores, tendo esse vetor dado por essa combinação convexa aí, sendo o vetor do campo, tá? Esse campo eu vou chamar de FZ de P, que ele é dado por essa expressão aqui, tá bom? Não vou detalhar essa expressão não, mas ela dá exatamente esse campo esse vetorzinho que a gente está querendo. E esse campo a gente vai chamar de campo vetorial deslizante, tá? Como isso aqui é um novo campo vetorial que eu estou definindo em cima dessa curvinha, né? Ele pode ter pontos de equilíbrio e tudo mais. No nosso caso, como é um campo de dimensão 1, né? Que esse aqui vai ser uma curvinha de dimensão 1. O que a gente pode ter de complicado para esse campo aqui são pontos de equilíbrio, tá? Não vai ter ciclos e etc. Quando a gente está trabalhando com dimensões maiores, a gente pode ter essas estruturas em um campo deslizante. Mas aqui a gente tem essa curvinha, então pode ter pontos aqui que vão ser pontos de equilíbrio desse campo. Pontos de equilíbrio desse campo a gente vai chamar de pseudoequilíbrios, tá? São equilíbrios do campo vetorial deslizante. Certo, então uma trajetória que começou aqui, ela vai chegar aqui e ela pode seguir, então, a trajetória dada por esse campo deslizante aqui em cima, tá? Ou ela pode vir por aqui, vai chegar aqui e vai seguir essa trajetória. Com isso a gente vê que, dessa forma, as trajetórias aqui não vão ser únicas, tá? Quando a gente está falando de trajetórias que cruzam sigma, as trajetórias podem não ser únicas. Se cruzar só em regiões de costura, da forma que a gente definiu, vão ser únicas, mas se intersectar regiões de deslize, elas não precisam ser únicas, tá?
Bom, então, eu acho que eu tenho que falar um pouquinho mais rápido, né? Porque eu estou falando bem lento, então eu vou falar um pouquinho mais rápido agora, porque senão a gente vai passar do tempo. Então, agora, nesse novo cenário, o que a gente vai ter de trajetórias ou de soluções especiais, tá? Então, primeiro tipo de soluções especiais vão ser aqueles onde aquele tal daquele XH vai se anular. Aquele XH se anular vai dizer para a gente o seguinte, tá? Aqui tá, lembra que aqui era o gradiente de H e aqui era o vetorzinho x de p, tá? Desenhei bem ruim, né? O x de p. Aqui estava o vetorzinho que era o x de p, tá? Isso aqui quer dizer, né? Se o produto interno entre esses dois caras é zero, é porque eles são ortogonais. Se esse cara, o x de p é ortogonal, gradiente de H, quer dizer que o x de p é tangente a H. Então, todos os pontos de tangência de um campo X suave com aquela curva sigma, eles são dados quando a gente faz esse produto interno, e esse produto interno se anula, tá? Esse aqui foi só um erro de digitação mesmo. Então, era só isso aqui. XH diferentes ou igual a zero. Tá? Agora, não. Eu pensei que... Deixa eu voltar aqui, que eu falei um negócio errado. Isso aqui, eu só estou excluindo o fato... Deixa eu apagar aqui agora, porque eu fiz bem. Eu pensei que eu tinha escrito a condição do y, mas não. Isso aqui está dizendo o seguinte, x de p é diferente de zero, quer dizer que p não é um ponto de equilíbrio, tá? Então, esse vetorzinho aqui, de fato, é ortogonal ao gradiente de H, é um ponto tangente aqui de sigma, tá? Então, eu estou considerando pontos de tangência, os pontos que não são pontos de equilíbrio, onde o vetor aqui é tangente a sigma, tá? E aí, quando eu considero um campo vetorial definido por partes, né, com duas partezinhas aqui, o x para cima, o y para baixo, eu posso ter uma singularidade tangencial desse campo, se for uma singularidade tangencial do x ou do y, né? Então, pelo menos um xh de p ou yh de p tem que ser zero, e esse p não é ponto de equilíbrio desses campos aí, certo? Tem coisas bem mais complicadas que a gente pode trabalhar aí, mas por enquanto a gente vai se restringir a isso. E aí eu vou dizer que um ponto de tangência dado aí, ele tem um contato de ordem n com sigma, se esse número aqui for zero para todo, já vou explicar aqui esse número, para todo i entre 1 e n menos 1, e esse número, quando eu trocar o i por n, ele for diferente de zero. Quem é esse xih aqui, tá? Ele também é derivada de Lie, tá? Mas agora ele é a derivada de Lie da função xi menos 1h na direção do campo x. Tá? Então, só para ficar mais claro, se eu pegar a x2h, a gente já tinha definido a xh, né? Então, isso aqui é o campo x, produto interno, com o gradiente daquela função xh que eu tinha definido. A xh já é um produto interno. Então, o produto interno, ele é uma função que pega um pontinho ali nosso que está no R2 e vai levar em R. Eu consigo calcular esse gradiente e fazer essa nova conta. Quando eu vou fazendo essas continhas aqui, e essas derivadas todas, elas vão se anulando, né? Quando eu chegar em uma que é diferente de zero, isso já garante para mim que esse ponto não é um ponto de equilíbrio, e então isso aqui vai determinar o contato entre a curva que define a trajetória do campo X passando por esse ponto e sigma, tá? Então tem um contato aí, estou controlando a ordem desse contato, certo? Para nossos interesses aqui, eu vou dar nome para dois contatos, o de ordem 2 e o de ordem 3. Se eu tiver um contato de ordem 2, tá? Mas é um contato de ordem 2 só para um dos campos, ou só para o x, ou só para o y, a gente vai chamar esse ponto de uma dobra, quer dizer que um campo tem um contato de ordem 2 regular, quer dizer que o outro campo ele não tem contato tangencial, ele é transversal a sigma nesse pontinho que eu estou considerando. Da mesma forma, eu vou chamar de um ponto de cúspide regular se um dos campos tem uma tangência de ordem 3 e o outro é transversal a sigma. Então, são esses pontos que a gente vai estar interessado aqui. Tá? Então, por fim não, ainda tem mais, dos pontos aí que a gente está falando, as sigma singularidades que a gente vai ter, né, os pontos especiais que estão em cima de sigma nesse contexto, né, porque eu já tenho os pontos especiais que estavam fora, que já eram os pontos especiais só do x ou só do y, nas regiões que eles atuam, e agora tem novos pontos especiais que podem aparecer aqui, que é o que a gente vai chamar de sigma singularidade, tá? Então, eu tenho um ponto que é um ponto de tangência, ou do x ou do y, ou de 2, tá? Ou um ponto de pseudo-equilíbrio, que é um equilíbrio daquele campo deslizante que a gente define na região de deslize, ou um próprio ponto de equilíbrio de um dos campos que está em cima de sigma.
todos esses casos aqui a gente vai chamar de uma sigma singularidade. São os pontos especiais novos que a gente vai ter. Tá? E sobre as trajetórias que não são só pontos, né? O que a gente tem? Eu posso ter ciclos, os mesmos ciclos que a gente já tinha, né? Se eu tinha aqui a nossa variedade M, a gente tá difícil esse barulho aqui, né? Desculpa. Lá em cima de M, a gente pode ter ciclos, que são só ciclos do campo X ou só ciclos do campo Y, mas eu poderia ter um ciclo lá do campo X que cruzou aqui, ele deixou de ser um ciclo para o nosso campo Z, porque agora ele não é mais uma trajetória fechada necessariamente. Mas eu posso dizer que surgiu um novo ciclo quando eu juntei trajetórias do X e do Y. Tá? Então, um ciclo para a gente aqui vai continuar sendo uma trajetória fechada, livre de ponto regular, que quer dizer que ela é livre de pontos singulares aqui. E aí, se esse ciclo, né, ele intersectar sigma, e essa interseção for só em região de costura, eu vou chamar isso de ciclo costurante. Se esse ciclo intersectar sigma, mas essa interseção está contida, que tem que ser no fecho, tá? No fecho da região de deslize, eu vou chamar isso de um ciclo deslizante ou um pseudociclo, tá? O que é um pseudociclo? Um pseudociclo pode ser que eu esteja aqui numa região de deslize, onde, quando eu junto essas duas trajetórias, pensa que tudo era deslize, tá? Quando eu junto essas duas trajetórias, dá uma trajetória fechada, mas as setinhas dela estão se contradizendo aqui, tá? As duas estão no mesmo sentido, então eu não consigo percorrer essa trajetória de uma forma fechada. Então, seria um falso ciclo, tá? É uma coisa que é fechada, mas as setinhas se contradizem. Um pseudociclo, por exemplo, pode ser que eu tivesse uma trajetória vindo aqui e ela tangenciou aqui. Tá? Um ciclo que é deslizante, mas que não é pseudociclo, tá? Eu poderia ter, e aqui eu tenho uma região de deslize, aqui eu tenho uma região de costura, esse campo está vindo nesse sentido, as trajetórias estão vindo nesse sentido. Então, aqui eu tinha uma região de costura, e aqui eu tenho um campo deslizante. Então, quando eu faço essa junção dessas trajetórias aqui, eu vou ter uma curvinha que é fechada, o sentido das setinhas, eles estão compatíveis, e eu tenho um pedacinho aqui que é de uma órbita de um campo, de uma trajetória que é de um campo deslizante, né? Não falei de órbita, vou falar só de trajetória. Trajetória que é de um campo deslizante. Então, esse ciclo a gente chama de ciclo deslizante, certo? E aí, para finalizar os nomezinhos aí que a gente precisa, né? Quase todo o tempo aqui a gente está falando só de preliminares, mas o restante aqui vai ser mais tranquilo, vocês não precisam ficar desesperados, não. Não vou passar do tempo muito, não. Então, uma conexão do tipo homoclínica aqui agora vai ser uma coisa parecida com o que a gente já tinha, ou uma conexão nova, né? Vai ser um tipo homoclínica, ela parecida com a homoclínica, se ela conectar agora para a gente uma sigma singularidade, porque as coisas novas que a gente tem estão em cima de sigma, nela mesma, tá? Então, por exemplo, esse pontinho aqui, ele é uma sigma singularidade, que é a tangencial, então essa trajetória está conectando ele nele mesmo, tá? O que tem de diferente aqui é que essa conexão não precisa ser em tempo infinito, tá? Porque esse ponto aqui, ele é um ponto de tangência dos campos, mas ele não é um ponto de equilíbrio do outro sistema. Então, essas trajetórias aqui, essa trajetória de fato, ela contém esse ponto, essa aqui de baixo, de fato, contém esse ponto. Tá? Então, essa conexão, ela não precisa ser em tempo infinito. Tá? Se fosse um ponto de equilíbrio aqui, aí sim poderia ser pelo menos de um lado essa conexão acontecer em tempo infinito. Mas a gente está falando só de pontos tangenciais, então sempre vai ser em tempo infinito. Poderia ter uma conexão heteroclínica, se eu conecto dois desses dois pontos, por exemplo, nessa conexãozinha aqui. Ou poderia ter uma trajetória especial ali do campo X, que é um ciclo aqui, que esse ciclo é tangente a esse ponto. Então, essa trajetória aqui, que é também do tipo homoclínica, ela conecta uma sigma singularidade nela mesma, mas não cruza sigma. Tá? Só cruza sigma em região de costura, nem de deslize. Somente nesse ponto de tangência aqui. Certo? Então, tem muitas formas de brincar agora com esses novos objetos que aparecem quando a gente faz combinação de campos de vetores nesse sentido. Tá? E aí, agora, a gente começa para a parte um pouco mais técnica. Né? O objeto de estudo, então, que a gente está interessado aqui nessa palestra é um ciclo que passa por um pontinho do tipo cúspide regular. Tá? Então, essa conexão ela pode estar acontecendo nesse sentido aqui, ou nesse sentido, e, obviamente, eu posso trocar o sentido das setas, né? Posso estar vindo daqui para cá. Tá? Mas vou considerar aqui que a gente está
passando por essa singularidade, saindo dela, tá? Os dois aqui, a forma de se estudar isso é a mesma, tá? Então, vou considerar que a gente está fechado nessa figurinha aqui, que ela é mais agradável de trabalhar, tá? Bom, e aí, o que a gente quer saber sobre esse objeto? Tudo bem, eu tenho aqui esse objeto, é uma trajetória especial, é uma conexão ali que acontece nesse campo, e o que eu quero saber sobre isso? O que eu quero saber, primeiramente, essa conexão, ela é estável? Estável em que sentido? O que significa ser estável? Significa que se eu perturbar, ou se eu modificar bem pouquinho o meu sistema que tem aquela conexão, esse sistema perturbado, ele continua tendo essa conexão? Bom, se ele não continua tendo essa conexão, o que acontece ali naquela região, né? Se eu fixar aqui, o que a gente vai fazer eu quero entender o que está acontecendo, né, perto dessa estrutura. Então, eu vou fixar aqui no meu R2 uma vizinhança, né, um anelzinho, gente, tentando desenhar rápido é pior ainda, né? Um anelzinho contendo aqui essa estrutura, e eu quero perguntar se, quando eu perturbar esse sistema que tem essa conexão, nessa vizinhança aí, o que está acontecendo com as órbitas? Por quê? Porque eu sei que aqui eu tenho uma tangência, mas todas as trajetórias aqui estão passando, e esses dois campos que eu estou estudando, eles são livres de pontos de equilíbrio nessa região. Aqui eu só tenho pontos de tangência, mas ninguém é ponto de equilíbrio. E lembra lá que a gente tinha conversado que se eu não tenho ponto de equilíbrio, as trajetórias próximas sempre vão ser parecidas. Então, eu sei que as trajetórias saem sempre dali, vão cruzar aqui, porque é tudo bonitinho aqui no campo X, não tem ponto de equilíbrio. Para o Y, de novo, as trajetórias vão sair daqui e vão voltar para cá. Mas se eu tenho esse retorno aqui, né, saio daqui por esse campo e volto para cá com o outro, com essas trajetórias do campo X e volto com as trajetórias do campo Y, será que tem alguma trajetória que é fechada? Será que eu vou ter algum ciclo aqui? O que está acontecendo? Então, é essa pergunta que a gente se faz. Tá? E eu acabei de concluir aqui, né? Se a gente tem novas trajetórias especiais, diferentes da original, para os sistemas que estão próximos dele, quando a gente faz essa perturbação. Então, como que a gente vai responder essas questões? A gente tem que analisar com cuidado essa estrutura que a gente tem. Primeira coisa que a gente vai analisar quando eu tenho contato, quando eu tenho aqui a minha variedade sigma, né, e eu tenho, tem que trocar aqui, né? Vamos pensar que aqui é sigma. E aqui eu tenho um pontinho que a trajetória que passa por ele é tangente a sigma. O que acontece quando eu bagunço um pouquinho esse sistema? Tá? Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar inicialmente em dois casos. Vou fazer um mais para baixo aqui. Inicialmente, dois casos. Se essa trajetória fosse transversal, tá? Lembra que a gente está considerando o campo. Vamos pensar que a gente está analisando aqui a trajetória do campo X. O campo X só está definido lá em cima. Então, tudo que eu desenhar para baixo aqui dessa reta sigma, a gente pode desconsiderar. Tá? Então, quando eu tenho uma coisa que é transversal e eu perturbo um pouquinho, né? Eu não consigo quebrar essa transversalidade. Vamos pensar aqui em termos, para ficar bem simples a analogia, se eu pensar em termos de gráfico. Quando eu olho para o gráfico de uma reta, deixa eu trocar a ferramenta aqui. Quando eu olho para o gráfico de uma reta, y igual a 1ax mais b, por exemplo. E eu quero perturbar um pouquinho isso aqui, tá? Próximo de um certo pontinho, vamos pensar que é a origem. Bom, as perturbações próximas para x pertinho de zero, o que vai alterar isso aqui é no máximo um termo de ordem menor do que 1, tá? Seria eu somar um certo a zero aqui. E se eu somar um certo a zero aqui, o máximo que eu estou fazendo com essas retas é mudar elas de posição, né? O máximo que eu estou fazendo eu poderia perturbar com um A0x mais um B0 também. Aqui, né? Eu estaria entortando um pouquinho a reta, mas com esse A0 e o B0 bem próximos de zero, né? Eu estou mexendo só um pouquinho aqui. Eu poderia estar entortando um pouquinho essas retas, ou levantando e descendo elas, ou transladando assim, mas, de um modo geral, a estrutura vai continuar a mesma. Se eu considerar agora um outro tipo de tangência, que seja, por exemplo, uma tangência quadrática, então vou pensar nas parábolas para fazer isso. Sei que próximo delas aqui, as trajetórias todas vão ser parecidas. Então, vamos pensar no gráfico aqui de uma parábola. Se eu tiver um ax ao quadrado, por exemplo, essa parábolazinha aqui. Então, o que acontece se eu somar aqui
um alfa aqui nessa parábola. Se eu somar só um alfa, o que eu vou estar fazendo é só transladando isso aqui, né? Como eu já tinha várias parábolazinhas, eu só estou mudando elas de posição. Mas e se eu somar aqui um outro termo, um beta x aqui? O que vai acontecer com isso? Tá, deixa eu voltar aqui. Deixa eu apagar aqui. Só esqueci de falar uma coisa do alfa, né? Se esse alfa for positivo, né, a gente só vai estar mexendo aqui nesse negócio, mudando de posição. Estou só translatando isso aqui. Então, uma parabolazinha que era tangente, quando eu somei o alfa, essa mesma parabolazinha, ela pode ter subido, pode ter descido. Então, eu posso ter perdido esse contato, ou posso ter ganhado duas raízes aqui dessa parábola. Mas como eu tenho várias curvinhas aqui, né, todas elas, a gente tem por todo ponto uma curvinha tipo essa passando, quando uma deixou de ser tangente, a que estava mais para baixo começou a ser tangente também. Então, não importa a forminha desse alfa, a gente sempre vai continuar, né, que se eu fizer uma família dessa de soluções, tendo uma tangência do mesmo tipo para alguma dessas parábolas dessa família aqui, tá? Se eu somar um beta x aqui, o que vai acontecer? No máximo, ele vai fazer uma translação desse vértice aqui. Então, esse beta x aqui não está fazendo tanta diferença para a gente. Da mesma forma que o AX aqui, só faz eu inclinar um pouquinho mais ou menos essa reta, também não vai fazer tanta diferença aqui, né? Isso aqui também não, só faz mudar a posição. Então, esses dois contatos aqui, que é o contato transversal, né, e o contato de grau 2, quando a gente muda um pouquinho o campo, eles se preservam, eles não mudam. Mas quando a gente tem um contato de grau 3, vamos pensar aqui no contato, vamos pensar ainda no termo polinomial, tá? Se eu pensasse nessa curva verde que está um pouquinho mais clara aqui, ficou quase tudo igual, né, mas essa aqui do meio está um pouquinho mais clara. Se eu pensar nessa como y ao cubo, né? Então, eu tenho várias y ao cubo mais alfa aqui, né? Tem uma família de curvinhas aqui. E o que acontece agora se eu mexer um pouquinho com isso aqui, né? Mexer um pouquinho, eu vou somar aqui um termo, por exemplo, beta x aqui. Quando eu faço isso, aí isso aqui altera o meu sistema. Esquece esse alfa aqui, que ele só está transladando as coisas um pouquinho. Se eu olhar só para esse beta x, pensando no alfa 0, por exemplo, que seria essa específica que está em verde claro, se eu coloco um x em evidência, vai ficar x ao quadrado mais beta, certo? Vou colocar um menos beta aqui para ficar mais visual aqui para vocês. Então, eu vou continuar tendo uma raiz, né? Esse cara continua cruzando o eixo quando o x é 0. E aí, esse cara aqui pode ou não ter raiz, né? Pode ser que se esse beta for negativo, não tenha mais raiz. E aí, essa raiz aqui, que era um contato de ordem 3 com o eixo x, deixou de ser contato, tá? Então, as outras soluções, quando eu somar o alfa, vai ser só translações dessas aí, tá? Então, deixei de ter contato aqui. Agora, todo mundo transversal. Mas pode ser que o beta, se ele for maior que 0, esse cara aqui vai ter outras duas raízes simples. Então, essa nossa curvinha original, que é essa que está mais claro, que talvez vocês não estão enxergando mais claro, mas é essa aqui, ela tem 3 raízes reais. Tá? E aí, quando eu faço translação dessa curvinha, pensando que esses parâmetros aqui são bem pequenininhos, né? Eu posso encontrar uma que está essas duas raízes aqui, elas coincidem, então vou ter uma raiz simples e uma raiz dupla, e uma outra aqui também, que tem primeiro uma raiz dupla, depois uma raiz simples, tá? Quando a gente faz as translações aqui dessa curvinha verde. Então, quando eu mexo com uma cúspide, ela sozinha ali, ela já bagunça quando eu mexo um pouquinho no sistema, tá? Então, agora eu sei que se eu tenho um sistema que tem um ponto de cúspide, se eu mexer nele um pouquinho, pode acontecer uma dessas 3 situações aqui, tá? Ou não mexi e ele continuou tendo uma cúspide, ou eu perdi tangência, ou eu ganhei um campo, umas soluções que estão se comportando dessa forma aqui. Então, o cenário fica diferente aqui, certo? Prometo que eu vou dar uma corridinha agora, tá? Bom, então depois que a gente responde essas questões aí, tá? Depois que a gente tem aí essas trajetórias, depois que a gente responde as questões, né? Fui olhar o tempo e me perdi aqui.
Depois que a gente entendeu o que acontece próximo do ponto de cúspide, ou seja, quando eu perturbo esse ponto de cúspide, o que pode acontecer com o meu campo, né? O campo novo que eu obtive a partir daquele inicial, eu preciso entender se aquelas trajetórias que eu sei que estão fazendo aquele retorno, se elas estão permanecendo, se permanece alguma trajetória fechada ou não. Tá? Então, o que acontece sobre especiais trajetórias aparecendo aí perto de gama zero, né? Que era aquele nosso. Então, para estudar isso, o que a gente vai fazer? Eu tenho que estudar essa aplicação, né? Que está definida aqui próximo desse ponto. Nesse caso que eu tenho uma cúspide, a gente tem aqui regiões de costura, né? Em torno desse ponto, né? Esse campo está todo para cima, esse aqui também está para cá. Então, aqui eu tenho uma região de costura e eu consigo definir uma aplicação que pega pontos daqui e pela trajetória retorna em pontos aqui. Eu quero saber se tem alguma delas que é fechada. Só que para estudar isso aí, a gente precisa quebrar essa análise. Eu não consigo analisar isso dessa forma completa, porque essa cúspide aqui, quando eu perturbar ela, ela pode ser bagunçada. Então, eu vou quebrar isso. Vou quebrar esse pedacinho aqui que tem a cúspide, né? Um pedacinho pequenininho. E eu sei que dessa outra seção aqui, até chegar, voltar aqui em sigma, eu não tenho nenhum ponto especial, tudo é regular. Então, eu sei que essa aplicação que traz pontos daqui para cá, ela é muito bonitinha, inclusive, né, ela é um difeomorfismo que é dado pelas soluções aqui desse campo. Então, essa aqui eu já sei a estrutura dela. O que a gente precisa saber é entender a estrutura dessa aplicação, que eu vou chamar de aplicação de transição, tá? Então, eu vou correr um pouquinho agora nessa parte um pouquinho mais técnica, e depois quem tiver mais curiosidade de entender os detalhes técnicos, pode me mandar e-mail, pode me perguntar, tá? Bom, então eu preciso, para a gente saber, né, essas curvas, aqui eu acho que eu repeti o slide, mas tudo bem, que estão emergindo dessa quebra, dessa ruptura daquela estrutura que a gente tinha para o campo inicial, a gente vai colocar algumas condições iniciais, algumas condições genéricas no nosso campo, para garantir que essa estrutura seja a mais simples possível de ser analisada com essas condições que a gente queria, que era ter um contato de ordem 3, tá? Vou fazer aqui, pensando que essa curvinha nossa tem um contato de ordem N, e depois a gente restringe o N para 3, tá? Então, se eu tiver um ponto aqui P0, né, ele é um ponto de contato de ordem N, do campo X com sigma, e o campo Y é transversal a sigma, né? Essa condição aqui diz que ele não é tangente, então ele é transversal. E aí eu vou considerar essa coisa aqui significa que eu estou olhando para a trajetória, essa trajetória aqui, que é instável, ou seja, que está saindo por esse ponto e está contida em sigma mais, ela vai cruzar aqui o sigma novamente no ponto que eu estou chamando de Q, e esse arco de trajetória está totalmente contido em sigma mais. E essa outra trajetória, né, que é a que passou por P0 aqui, está contida em sigma menos, mas ela está chegando em P0, né, a estável é a que está chegando nesse ponto, ela também cruza sigma aqui, nesse mesmo ponto Q, e esse arco de trajetória está todo contido em sigma menos. Então, se a gente faz essas hipóteses aqui, a gente está garantindo que a gente tem a estrutura daquele ciclo, daquela conexão que eu quero estudar, o mais simples possível, tá? No nosso caso, a gente vai considerar o N igual a 3, então, se o N for 3, a gente tem uma conexão do tipo homoclínica acontecendo aqui através desse ponto de cúspide regular, e esse tipo de conexão a gente também vai chamar de sigma policiclo, tá? Nesse caso, só tem uma singularidade, mas poderia ter mais. Bom, então agora, para definir essa aplicação, eu vou fazer um desenho para a gente reduzir o slide, tá? Para a gente reduzir aqui. Se eu tenho aqui a nossa sigma, né? Estou analisando a aplicação de transição, que é a que sai lá de pontos aqui de sigma e vão para aquela seçãozinha que a gente tinha definido lá. Então, eu tenho um ponto P0, quero definir uma transição de sigma para uma seção transversal aqui que eu chamei de tal, né? Então, essa aplicação é dada pelo fluxo. Eu pego um ponto aqui, pela trajetória, né? Olha a trajetória do X passando por esse ponto, e aí vou associar esse outro pontinho aqui. É assim que é feita essa aplicação, tá? De transição. E a gente está chamando de aplicação de transição, certo? Agora, se eu tiver um campo X que ele tem contato de ordem N, tá? Eu vou considerar N porque a gente já viu que quando eu quebro uma cúspide, eu posso ter contatos de ordem 2 ali perto, então eu vou considerar um N mesmo.
Se ele tem um contato de ordem n com x e p, eu posso considerar ali nesse ponto P um sistema de coordenadas, colocando o P na origem. Então, vou considerar esse P como sendo a origem do meu sistema de coordenadas e escrever o campo x em coordenadas, x1 e x2, tá? E considerar que essa H é a reta aqui. Tá? Esse H é o espaço, ela é dada pelo espaço tangente acima, tá? Como a gente está olhando localmente, eu posso pensar que esse espaço tangente é uma retinha e é dada por essa equação, tá? Nesse novo sistema de coordenadas. Então, como a H é dada dessa forma, eu sei que o vetor tangente a essa H, o vetor gradiente da H vai ser o vetor 0, 1. Então, quando eu fizer o produto interno com x, vai dar o próprio x2. Como o x é tangente, eu estou supondo que ele é tangente, eu sei que o x2, quando eu avaliar nesse ponto, tem que dar 0. Se esse P é um ponto de contato, ele não pode ser um ponto de equilíbrio, então quer dizer que o x1 no ponto P, que é o nosso 0, 0 aqui, ele vai ser diferente de 0, tá? Bom, o campo ele é suave, né? Então eu sei que próximo do 0, esse x1 aqui, que é a primeira coordenada do campo, vai ser sempre diferente de 0. Quando a gente faz isso, a gente consegue fazer um reescalamento de tempo no nosso sistema e transformar o x nesse cara bonitinho aqui, onde a primeira coordenada dele vai ser mais ou menos 1, tá? Esse aqui vai depender do sentido, se o meu campo está andando para lá ou se ele está andando para cá, tá? Bom, quando a gente faz isso, então, a gente consegue calcular a nossa aplicação de transição. Agora eu vou passar bem rápido, porque meu tempo já está no limite, tá? Então, a gente consegue definir a aplicação de transição. E a gente vê que, se o contato tem ordem n, a nossa aplicação de transição, que eu estou identificando com a segunda coordenada aqui desse ponto, ela começa com termos de ordem n, tá? De potência n. Então, o grau da tangência, ele controla o grau dessa aplicação de transição que eu estou fazendo aqui, tá? Então, basicamente, a demonstração desse fato é dado pelo teorema do fluxo tubular, tá? A mesma conjugação, quem já viu o teorema de fluxo tubular sabe. A gente faz uma mudança de coordenadas que leva o nosso campo num campo que está todo mundo retinho. Então, a gente consegue calcular essa aplicação aqui usando essa conjugação, tá? Bom, feito isso, né, eu sei que se eu pegar, então, agora um campo Z que está próximo do meu Z0, a aplicação de transição do campo Z, usando esses mesmos sistemas de coordenadas que a gente tem, ela vai ser escrita como a aplicação que eu já tinha para o x, mais uma soma aqui de novos parâmetros, tá? Lambdas is bem pequenininhos, todos os lambdas is estão próximos de 0, tá? De grau menor aqui que o grau da tangência, tá? Então, eu consigo entender como é a aplicação de transição para todos aqueles casos ali. Qual que é o nosso problema, tá? O nosso problema, bom, essa aplicação de transição e a gente aplicou a transição daqui para cá, né? Tinha pegado uma seção tal, e aí depois eu tinha esse complemento daqui para cá, certo? Só que eu vou fazer o seguinte, para eu analisar se tem coisas fechando, eu vou olhar essa aplicação ao inverso aqui. Vou pegar pontos aqui e vou olhar da onde que eles estão vindo, tá? E essa coisa eu vou chamar de DZ. Agora, essa aplicação, como eu já tinha comentado, ela era um diffeomorfismo, então eu sei que elas começam com termos aqui, tá? Esse pontinho aqui vai depender de onde eu estou pegando, é onde tu está chegando, mas ele vai começar com termos de grau 1, tá? E esse K1 aqui para o Z0 é diferente de 0, tá? Bom, e aí o que eu vou fazer? Quando eu for analisar essa distância, para eu pegar um ponto aqui, eu vou olhar para onde que ele caiu para cá, e vou olhar daqui para onde ele caiu. Se essa distância for 0, eu sei que a órbita fecha. Se for menor que 0 ou maior que 0, eu vou saber onde está caindo essa órbita aqui. Então, toda essa dinâmica que eu estou procurando, eu vou conseguir analisar através dessa função que eu vou chamar de função displacement, tá? É a função distância aí, onde esse beta 0 aqui é esse númerozinho, dependendo dessas funções que a gente definiu aqui anteriormente, tá? Bom, então a gente transferiu a nossa análise para analisar essa funçãozinha aqui. Gente, eu já estou acabando, tá? Te prometo. Então, isso aí, esse estudo aqui desse zero dessa função, tá? A gente consegue garantir que eu encontro a vizinhança do campo Z0, que era o nosso campo inicial, tá? Onde todo o campo que está nessa vizinhança, ou seja, toda pequena perturbação desse campo, ele vai ter essa funçãozinha aqui, que é a displacement, ela tem um zero, tá? Então, todos os campos que estão ali perto vão ter no máximo um ciclo limite que é costurante, tá? Próximo daquela região do gama zero que eu estava analisando, tá? Segue do teorema da função implícita. Bom, então, quando a gente faz isso, uma das consequências é que se a gente analisar, né,
Se eu trocar a ordem daquele D0 lá e olhar a aplicação de retorno completa, a gente consegue verificar, utilizando essas aplicações de transição que a gente fez, que se eu pegar a órbita saindo aqui da tangência, sempre esse ciclo que eu tenho, ele vai ser atrator. Se eu pegar a órbita chegando aqui na tangência, sempre esse ciclo ele vai ser repulsor. Então, eu consigo determinar a tangência assim, tá? E uma outra observação aqui é que a gente pode ter 3 situações acontecendo para um campo Z que está próximo do Z0, tá? Ele pode não ter ciclos limites se aquele zero da função displacement não fizer sentido dinamicamente, eu já vou explicar. Pode ter um único ciclo limite costurante, ou ele pode ter um novo policiclo. Então, posso ter novas trajetórias especiais aparecendo aqui. No caso da dobra, isso é fácil de ilustrar, porque, por exemplo, quando eu vou olhar para a dobra e eu quero fazer aquela aplicação de transição, eu posso definir a aplicação, toda aquela análise da função displacement em um intervalo aberto para aplicar o teorema da função implícita. Mas ela só faz sentido para a nossa dinâmica, né? Para as trajetórias que eu estou pegando daqui, porque essas outras trajetórias aqui, as trajetórias do x através de pontos daqui, elas estão vindo aqui para baixo e a gente não está considerando o x aqui embaixo. Então, o intervalo tem que ser um intervalo semiaberto para a gente considerar sendo solução aceitável, tá? Soluções fechadas aceitáveis. Então, quando a gente perturba um ciclo aqui que passa por uma dobra, ou a gente vai ter um zero da função displacement que está lá na região de costura, ou a gente tem um zero da displacement que não está na região de costura. Se ele está na região de costura, a gente tem um ciclo. Se ele não está na região de costura, é porque essa trajetória caiu na região de deslize. E aí eu vou ter um ciclo deslizante. Bom, então agora, se eu analisar todo esse aparato, toda essa função aí, para o caso da cúspide, o que a gente tem que ter em mente é que na cúspide, quando eu vou definir o domínio, né, para onde aquele zero da função displacement pode estar, se o lambda, que é o carinha que bagunça a cúspide, ele for zero ou menor que zero, qualquer zero vai ser aceitável, tá? Qualquer zero da função displacement vai ser aceitável porque as nossas aplicações estão definidas nesse intervalinho aqui. Mas se o lambda for maior que zero, a gente tem aquela situação onde aparecem pontos de tangência, tá? E nessa situação onde aparecem pontos de tangência, eu já vou terminar, Oscar, tá? Me perdoa. Nessa situação onde aparecem pontos de tangência, eu vou ter que tirar esse pedacinho aqui da nossa conta, tá? O nosso domínio, a princípio, estava um intervalinho grande aqui, mas as trajetórias que passam por aqui nesse intervalinho, elas não podem gerar ciclos para a gente, porque elas saem de sigma, voltam para sigma, e aí não vai conectar. Tipo, eu não posso conectar, só posso conectar coisas lá de fora. As que estão aqui dentro não vão gerar ciclo, tá? Então, a gente tem que tirar esses carinhas aí. Esses pontinhos aqui, tá? Esse pontinho vermelho eu vou chamar de A, esse pontinho que está bem aqui no meio eu estou chamando de I, e esse pontinho que está aqui eu estou chamando de V, tá? Então, a gente consegue determinar esse intervalo onde essa aplicação vai estar bem definida, tá? Bom, com isso, tá? Essa última proposição aqui, ela está resumida nesse quadrinho aqui que eu vou explicar para vocês. Então, a gente analisa, se a gente for analisar todas as possibilidades ali para o lambda e para o beta, que são os nossos parâmetros, tá? Então, qualquer campo que eu pegar a partir de uma perturbação do meu campo Z0, eu consigo associar a ele parâmetros beta e lambda, que controlam o comportamento desse campo próximo ali do meu ciclo, tá? Então, esse aqui era o meu ciclo inicial. Eu, perturbando aqui para essa região ou para essa aqui, tá? Dessa regiãozinha aqui de baixo ou para cá, eu sempre vou ter um ciclo costurante. E quando eu passo para essa parte aqui, eu não tenho ciclo costurante, mas eu tenho outros objetos, outras conexões, tá? Por exemplo, nessa curva V, eu tenho uma conexão aqui através de um ponto de dobra, eu tenho ciclos deslizantes, e eu tenho conexões heteroclínicas, eu tenho conexões heteroclínicas de outra natureza, diferente dessa aqui, tá? Tem um ciclo aqui que passa por um ponto de dobra, mas diferente desse aqui que a gente tinha, né? Esse ciclo, ele cruza a descontinuidade 3 vezes, tá? E a gente tem ciclos costurantes aqui que estão por fora dessa estrutura aqui. Então, é uma dinâmica bem rica que surge quando a gente perturba um campo que não tem nenhuma singularidade no sentido de ponto de equilíbrio, mas tem uma singularidade tangencial. Bom, então, só para finalizar, isso aqui são referências tradicionais aqui da teoria de Filipov.
E sobre esses ciclos aí, quem tiver mais interessado, depois eu deixo os slides com vocês, tá? A gente falou bastante desse trabalho que eu fiz com o Douglas e com o Otávio, e tem também na tese de doutorado do Otávio e na minha tese de doutorado também. Então, desculpa pelo atraso aí, eu me empolguei muito no início, mas é isso que eu tinha para falar. Ai, gente, tá travado aqui, agora eu não sei o que aconteceu. Ai, senhor. Oi. Nossa, tava travado para mim. Enquanto eu caí, tô aqui falando sozinha, tem um milhão. Desculpa. Vamos agradecer a Camila. Pessoal, podem abrir os microfones para agradecer a Camila. Aqui, desculpa. Pessoal, desculpa pelo atraso, tá? Eu me empolguei muito no início e falei muito